United 232, o pouso impossível. Como pilotos salvaram centenas de vidas ao conseguir aterrissar avião destinado a cair. Em 1989, o DC-10 da United sofreu a explosão de um motor em pleno ar, com 296 ocupantes, incluindo dezenas de crianças. Danos provocaram um pane hidráulico total, fazendo com que a aeronave não respondesse a nenhum comando. United Airlines 232, pilotos realizaram o pouso impossível e salvaram dezenas de vidas. Era para ser um voo curto, de rotina e com céu claro. 2 horas após sair do chão, porém, ele se tornou uma das histórias mais dramáticas da aviação comercial, a ponto de os membros da tripulação serem até hoje considerados heróis por seus colegas. O voo 232 da United Airlines de 19 de julho de 1989 ficou conhecido como pouso impossível. A maneira encontrada para levar os 296 ocupantes de volta até o solo não estava descrito em nenhum manual da aeronave e não era treinada para nenhum piloto, e não é até hoje, já que os investigadores consideravam a situação complexa demais para ser registrada em simulador. Esse acidente tem início cerca de 18 anos antes da decolagem, em meados de 1971, quando um pedaço de liga de titânio defeituoso foi usado para a fabricação do disco da hélice de um motor de aviação pela empresa GE. O material é conhecido por sua extrema resistência, mas no momento em que é fundido, ele não pode ser contado com ar sob o risco de ficar enfraquecido e em estar sujeito à fadiga. Curiosamente, a GE aprimorou já no ano seguinte o manejo do material. A hélice fabricada, porém, já estava instalada no motor central da aeronave, o McDonnell Douglas DC-10, entregue para a United Airlines. O modelo foi um dos trijatos, aviões de 3 motores de fuselagem larga mais bem-sucedida da história, fazendo voos de passageiros de 1971 até 2014. Os DC-10 fizeram voos de passageiros no Brasil entre os anos de 1970 e o início dos anos de 1990. As companhias aéreas Varig e VASP, já extintas, operavam essa aeronave. O motor 2 ficava no montante da cauda, enquanto motores 1 e 3 ficavam nas asas da aeronave. A FAA, agência que regula a aviação dos Estados Unidos, estipula que a hélice do motor GE deveria ser trocada a cada 18 mil ciclos de pouso e decolagem, uma margem considerada segura para uma peça que, segundo a fabricante, poderia funcionar por mais de 50 mil ciclos. Em sua última manutenção em 1988, os mecânicos não haviam visto nada de errado, mas investigadores concluíram que o local defeituoso apresentava uma fissura de 1,2 centímetros na parte interna da hélice, o que determinaria sua troca imediata. McDonnell Douglas DC-10 da United Airlines, em mais de arquivo fotoreprodução TV Globo. Crianças a bordo. Nada disso era sabido quando o voo 232 decolou de Denver, no Colorado, em direção a Chicago, com destino final a Filadélfia, com 285 passageiros e 11 tripulantes. Por causa de uma promoção da United para o Dia das Crianças, as passagens para menores de idade tinham preços promocionais muito baixos. 52 crianças estavam a bordo, muitas delas viajavam sozinhas. No
comando estavam Alfred Reines, 57, piloto experiente com mais de 7.000 horas de voo em DC-10. Ao seu lado estava o copiloto Bill Records, 48, engenheiro de voo, profissão hoje praticamente extinta da aviação comercial, Dudley Dvorak, 51. O voo curto para autonomia para o DC-10 tinha previsão de cerca de 2 horas em tempo aberto, sem ventos fortes e céu azul. A aeronave atingiu a altitude do cruzeiro e estava a 11.000 metros da altitude, cerca de 1 hora após sair do solo, quando, sem aviso, o disco de hélice do motor 2 explodiu em milhares de pedaços. Caixas pretas do voo United 232 em 20 de julho de 1989, apresentados pelo órgão investigador americano, o NTSB, Photo Reuters. Barulho alto e trepidação intensa. Passageiros e tripulantes perceberam na hora um forte barulho alto e uma trepidação intensa que durou cerca de 30 segundos a um programa de TV. Um dos sobreviventes disse ter pensado se tratar de uma bomba. O comandante Rades precisou aproximar o rosto do painel para ler os instrumentos. A primeira atitude tomada pelos pilotos foi desligar o motor central, o procedimento normal da aviação, já que toda aeronave deve ser capaz de voar com o motor ou no caso do trimotor DC-10 até 2, a menos a trepidação diminuiu, e o próximo passo era decidir se era possível levar a voo até Chicago ou declarar emergência e pousar em um aeroporto alternativo. No entanto, logo ficou claro que o problema era bem mais grave do que parecia. Sangrou até a morte. Quando o motor 2 foi desligado, o avião inclinou-se para a direita e para baixo. O copiloto Records rapidamente desligou o piloto automático e girou o manche para corrigir a nota. Mas nada acontece. O comandante Rades assumiu então o comando, mas a aeronave também não obedeceu. Pouco depois, o engenheiro de voo confirmou que o equipamento estava com pane hidráulica total. Mas como aviões comerciais de passageiros são projetados com diversos sistemas de redundância para que, caso um componente sofra algum defeito, outra possa servir de alternativa. O sistema hidráulico do DC-10 tinha tripla redundância, ou seja, existiam 3 sistemas independentes, cada um ligado a um dos motores, mas também ligados a todos os componentes hidráulicos da aeronave. Todas as superfícies do controle, flaps, estabilizadores, elevadores, leme, ailerons, etc., funcionam com acionamento hidráulico do DC-10 e pode ser controlado mesmo com a perda de 2 sistemas hidráulicos. Sem os 3, no entanto, os pilotos se tornam passageiros meros espectadores sem qualquer poder de controlar a direção e a altitude da aeronave. Os engenheiros calculam a chance de isso acontecer em um DC-10 em 1 bilhão. Acontece que, ao explodir, o motor lançou detritos para todos os lados a 11 km de altitude e a uma altíssima velocidade. Alguns deles atingiram como projéteis os estabilizadores traseiros da aeronave, onde os 3 sistemas hidráulicos corriam próximo um do outro. Os fluidos vazaram e em apenas 2 minutos o avião sangrou até a morte. Manobra não treinável.
Após esse acidente, válvulas foram instaladas em todos os DC-10 para impedir que os fluxos de todos os sistemas vazem em caso de rompimento dos tubos. Novas aeronaves também são projetadas de forma a evitar um incidente semelhante. Em uma rápida consulta manual de C10, a tripulação percebeu que não havia nenhuma instrução sobre o que fazer em uma situação do tipo. Depois do acidente, o NTSB, órgão que investiga o acidente dos Estados Unidos, desenvolveu um cenário semelhante em simuladores para treinar os pilotos caso isso acontecesse no futuro, mas concluiu que uma manobra do tipo envolve tantas variáveis desconhecidas que ela não é treinável. O último recurso. Sem comandos, Rines e Recorde usaram o último recurso para estabilizar o avião, controlar a potência dos dois motores restantes. Eles aumentaram o empuxo para levantar o nariz da aeronave para que ele deixasse de apontar para o céu e aceleraram mais um lado do que o outro para contrabalancear a tensão de girar à direita. Pouco depois de estabilização do avião, a tripulação recebeu que talvez tenha sido a única boa notícia daquele voo. Um dos passageiros, Dennis Fitch, de 46, não apenas era piloto da United, como era instrutor do modelo DC-10. Ao notar a emergência, ele se colocou à disposição por meio de um comissário e Rines aceitou que ela fosse a cabine de comando para prestar auxílio. Um dos heróis do dia, assumiu a manete de empuxo com seu conhecimento do equipamento e as instruções do comandante. Manteve a aeronave estável durante o restante do voo. Trajetória espiral. Os agora 4 tripulantes sabiam, porém, que o pior estava por vir. Além de cada segundo do avião o ar ser um risco, o pouso seria inevitavelmente um impacto violento. Numa situação normal, um avião prestes a aterrissar é colocado em configuração de descida com o uso de flaps e outras superfícies que aumentam o arrasto e a sustentação a baixa velocidade, só que o voo 232 não teria nenhum auxílio, talvez nem mesmo freios. A única forma de controle que haviam sobrado era a velocidade e a simetria de potência dos motores. A esperança era que o reverso dos motores fosse capaz de parar a aeronave. A tripulação decidiu pousar o mais rápido possível de caráter de emergência. A torre de Minneapolis orientou o DC-10 para a aeronave de Sioux City, no estado de Iowa. As duas pistas foram colocadas à disposição. Sioux City estava à esquerda, mas teria arriscado demais tentar fazer uma curva para o lado contrário à tendência do avião, de forma que os pilotos giram à direita fazendo várias voltas descendentes em espiral. Houve uma discussão sobre aterrissar de barriga, sem usar o trens de pouso, mas ficou decidido baixar os trens para absorver parte do impacto. Em um voo normal, eles são acionados pelo sistema hidráulico em caso de emergência, contudo, os mesmos podem baixar e travar somente com a gravidade. Os pilotos receberam orientação para se alinhar à pista 31 do aeroporto, a maior no aeroporto de Sioux Gateway, mas com as condições precárias de controle e aproximação se deu pela pista 22 de apenas 2.099 metros, fechado permanentemente um ano antes. Equipe de resgate posicionadas
na 22 tiveram que se deslocar de 1 hora. Imagem do relatório final mostra a trajetória errática de descida do voo United Airlines 232. Esquerda, esquerda, esquerda. A pista se aproximava rapidamente. Um dos pousos normal de um DC-10 ocorre a cerca de 260 km por hora. Há uma razão de uma descida de 1 metro por segundo, mas o voo 232 estava impressionante, 460 km por hora e descendo 9,4 metros a cada segundo. Se Fitch desacelerasse, porém, eles perderiam sustentação e a aeronave cairia. 44 minutos haviam se passado entre a explosão do motor 2 e o pouso. Em uma última comunicação com o passageiro, o comandante Haynes havia informado que eles fariam um pouso de emergência e que todos deveriam se preparar para um forte impacto. Faltavam segundos para o toque com o solo, quando um vento cruzado inclinou a aeronave para a direita. Preocupado com uma queda do nariz do chão, Fitch acelerou a aeronave. Uma breve discussão ocorreu na cabine registrada pela caixa preta. Co-piloto recordes referindo aos motores fecha-íris. Comandante Haynes, vire à esquerda, feche, recordes, desligue-os. Fitch, não, eu não posso desligar ou o voo perdeu o controle. É isso que está virando íris, recordes, ok. Fitch, para trás, ai. Haynes, esquerda, potência, esquerda, 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 esquerda. O arame de proximidade com o solo começou a soar. Haynes, todo mundo se segura, Deus. Finalmente o impacto é ouvido e a gravação é interrompida. Segundo o relatório de investigação do NTSB, a asa e o motor direito tocaram o solo antes do trem de pouso. A fuselagem girou à direita e capotou, quebrando-se em 5 grandes pedaços espalhados por um enorme milharal ao lado do aeroporto. Os passageiros estavam em 3 grandes seções. Quase todos os ocupantes de primeira classe morreram, assim como a maioria do que estavam no assento do fundo. Dos 296 ocupantes, 112 morreram, incluindo uma pessoa após mais de 30 dias de internação, 35 dos quais pela inalação da fumaça. 11 pelos mortos eram crianças, outros 47 tiveram ferimentos graves. No total, foram 184 pessoas que saíram vivas de um voo que tinha chances mínimas de deixar qualquer sobrevivente. O impacto foi tamanho e que a cabine de comando só foi encontrado após 45 minutos de buscas. Rainer, recordes, Fitch e Dvorak foram encontrados na seção frontal junto com 4 comissários, todos estavam vivos. Rainer e recordes relataram ter desmaiado e tem memória limitada do pouso. Fitch, que estava em uma posição mais precária, agachada entre os 2 pilotos, permaneceu consciente durante todo o tempo. Ele bateu a cabeça do painel, teve vários ossos quebrados e uma de suas costelas perfurou o pulmão. Quase morreu em sua primeira noite do hospital. Dos 4 tripulantes, todos gravemente feridos, Fitch foi o que mais tempo demorou a se recuperar.
e o último a voltar a voar. Ao fim, porém, os 4 retomaram suas carreiras. Pitt, que estava no controle das manetes, expressava remorso em entrevista ao falar sobre as vidas que ele não conseguiu salvar. Saber que 112 pessoas não conseguiram sair de lá, isso me destruiu, disse ele certa vez. Segundo o obituário publicado no site americano NPR, o piloto instrutor morreu aos 69 anos em 2012 devido a um câncer no cérebro. Assim como Fitch, o comandante da Air Harness, também rejeitou o título de herói. Em uma palestra NASA, ele atribuiu o sucesso do pouso impossível a 5 fatores: sorte, comunicação, preparação, boa execução e coordenação. Ele se aposentou em 1991, depois de quase 40 anos como copiloto. Quando falavam sobre o episódio, exaltavam o papel dos comissários e do chefe do serviço de emergência que realizou o resgate Gary Bronze, de quem se tornou um grande amigo. Ele foi o homem mais humilde que conheci na vida, disse Brown após a morte de Harness em 2019 aos 87 anos. Em um artigo publicado pela NASA, o piloto de DC-10 disse, em tom de brincadeira, ao comentar o voo United 232 as ações dos pilotos daquele 19 de julho. A gente até poderia adicionar uma página ao manual sobre o que fazer naquela situação, mas iria dar o mesmo que escrever boa sorte. Infográfico United 232, o pouso impossível.